Gleisi Hoffmann, ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais de Lula, negou que o governo do petista tenha montado uma operação de retaliação aos deputados e filiados a partidos com ministros na esplanada que apoiaram a urgência do projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro. No entanto, a petista chamou de absurdo apoiar a urgência do PL, que perdoa réus acusados de participação no tumulto em Brasília, sendo da base do governo. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul. Deputado, bem-vindo, obrigada pela gentileza de nos atender. A internação de Jair Bolsonaro agora, essa última cirurgia, pode de alguma forma atrasar, interferir no andamento da discussão do PL de anistia? Olha, boa noite. Boa noite. Primeiramente, também quero agradecer a oportunidade, mandar um abraço a todos vocês. Sempre é muito bom conversar com vocês, com os ouvintes. O PL da anistia está maduro. A democracia foi comprovada com a maioria do Parlamento Federal, da Câmara Federal. Nós paramos com 264 assinaturas, e aí teve até uma situação de 2 líderes, no caso eu e o Sóstenes, assinar. Poderíamos até ter mais assinaturas, e aí começou, e eu acho que a ministra Gleisi faltou com a verdade, começou o início das pressões. E aí, quando se teve uma deputada que tirou a assinatura, eu conversei com o Sóstenes, líder do PL, conversamos também com demais deputados e julgamos ser importante apresentar o PL de urgência, na medida que agora as assinaturas para serem retiradas é muito difícil. Precisaria realmente de uma arquitetura muito forçada por parte do governo. Então, nesse sentido, nós entendemos que o PL já está bem construído, que a pauta deve ser avançada na semana que vem, e eu não tenho dúvida que tudo o que está acontecendo, toda essa perseguição do governo, não é só ideológica, também é estratégia. Esse pano de fundo para esconder a inflação, a crise econômica, os escândalos no governo, fazem com que eles queiram manter os nossos focos numa pauta tão necessária. A anistia é uma pauta de justiça. Justiça às pessoas que não cometeram golpe nenhum e que, na verdade, estão muitas delas presas politicamente. E nesse sentido que a gente precisa avançar o mais rápido possível no PL da anistia. Sim, com certeza. Deputado, a pergunta agora é de Adalberto Piotto. Deputado, seja bem-vindo. Boa noite ao senhor. Obrigado por nos atender aqui em Oeste Sem Filtro. Neste momento, levando-se em conta a última declaração do presidente da Câmara, Hugo Motta, que se deu aí umas férias um pouco mais longas, porque isso já não é feriado, é quase férias, o que exatamente o senhor acha que ele quis dizer, dizendo que vai deixar que as lideranças decidam? Porque ele não precisaria mais consultar. O assunto, como o senhor já disse, é, digamos, bastante maduro, já está bastante maduro. Mas ele recorreu a mais, por enquanto, um argumento de jogar um pouco mais para frente, né, de protelação. O senhor acha que as lideranças, esses líderes que vão se reunir na semana que vem, vão ter o poder de decidir e, uma vez decidido, ele não recua mais? Ótima pergunta, Piotr. Eu, sinceramente, não entendo essa estratégia do presidente Hugo Motta, na medida que os partidos que se posicionaram favoráveis e que, inclusive, assinaram, colocaram ali a maioria dos seus partidos nas assinaturas. Então, nós temos o próprio PL, que um deputado infeliz não assinou, e que eu já peço para que haja aí avaliação para que ele saia do partido. Por mais experiência que ele tem, ele não poderia ter se pronunciado contra 99 deputados. Ou melhor, contra só ele, né, que votou contrariamente, falando como se ele fosse o PL. O PL tem presidente, tem o Bolsonaro, tem uma construção, neste momento, muito clara em relação a essa pauta, e eu não tenho dúvida que os seus interesses e realmente a sua fraqueza moral fez com que ele não acompanhasse os demais colegas de partido. Mas, respondendo de forma objetiva, Piotr,
nós temos, como eu disse anteriormente, progressista, republicanos, que a maioria dos partidos tem, ou melhor, a maioria dos deputados assinaram. Então, como é que ele vai perguntar para o líder ficar contra a maioria do seu partido? Eu não quero crer que ele vai colocar uma bancada contra uma liderança. Ademais, há um compromisso, há uma conversa, há um acordo que foi feito e que fez, inclusive, com que mudássemos de estratégia em não pegar a assinatura dos líderes para provar para o presidente, deixar ele de uma forma mais confortável, que teríamos a maioria do Congresso. E provamos. Nós temos hoje a maioria dos deputados para pautar a anistia. Então, por mais que ele tenha feito essa colocação, nós temos a tranquilidade de que, se a palavra ainda vale, ele vai pautar a anistia e a gente vai poder passar essa responsabilidade para o plenário. Cabe ao plenário, este sim que representa a totalidade da população brasileira, decidir sobre a pauta. O que foi dito ali, na minha visão, foi, logicamente, criar uma narrativa de que vamos conversar com as lideranças, mas eu acredito que o presidente Hugo Mota vai sim cumprir o que foi acordado e vai pautar o projeto que já está, como eu disse anteriormente, não só maduro, mas com as assinaturas previstas regimentalmente para ir a plenário. Sua pergunta agora, Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Muito obrigada pela entrevista, pela presença e, como eu mencionei no 4x4, pela resiliência. A gente sabe que não é fácil. E, deputado, a minha pergunta... eu vou mencionar os ministros do Supremo em relação à movimentação que nós observamos essa semana, os ministros acionando, os ministros do STF acionando o governo federal, demonstrando insatisfação com o avanço do PL da anistia, e parece que eles realmente não querem que esses presos políticos saiam da prisão, que a nossa Constituição continue não sendo respeitada e que eles farão de tudo para que isso não aconteça. No entanto, deputado, há uma pressão muito grande por parte da sociedade brasileira para que esse PL ele passe. O Brasil entendeu que é preciso pacificar o país para que possamos discutir as reformas sociais, econômicas, enfim, para o nosso Brasil. Vamos supor, fazer aqui um exercício de futurologia, né, como as redes sociais falam. Se por acaso esse PL realmente passe e os ministros do Supremo decidam apontar que o projeto, que a lei é inconstitucional. E aí, deputado, o que acontece? Querida Ana, primeiramente quero desejar, ou melhor, quero dizer que eu tenho um grande apreço e admiração para o seu trabalho. Muito obrigado quando tu fala da resiliência. Não é fácil, mas é necessário. Falta um pouco para esses políticos um espírito de servir, um espírito público. Tem gente que tem aí na política realmente, né, objetivos pessoais. Para mim, ficar longe da família, dos amigos, só tendo muita resiliência e querendo realmente uma sociedade melhor para meus filhos. Ana, no momento que tu tens um Supremo que muitas vezes libera líderes criminosos, que arquiva processos, casos de corrupção, que tu enxerga aí um Cabral, um Palocci, o Cabral fazendo até campanha, o Palocci, Zé Dirceu, soltos, e tu vê a Débora presa ou condenada há 14 anos, e com muito trabalho da oposição e da mídia. Eu parabenizo vocês também por toda essa força para que a gente possa levar, eu que fiz o habeas corpus para tentar levar as pessoas idosas, pessoas doentes para casa, né, em regime domiciliar, presas, para que passasse a ter um regime domiciliar. No momento que tu tens essa disparidade, essa discrepância de valores, onde tu participou do evento onde houve depredação, e nós não escondemos isso, mas porque está de camisa verde e amarela é golpe, enquanto a mesma depredação do MST está de camisa vermelha é protesto. Essa discrepância, os valores que não estão alicerçados
no Supremo Tribunal Federal, nos deixa à mercê. A tua pergunta é muito inteligente, com essa pulga atrás da orelha, se vão agora dizer que é inconstitucional, se vão achar alguma ferramenta jurídica, ou melhor, alguma ferramenta política para tentar inviabilizar e enfraquecer a casa. Mas nós temos que continuar trabalhando. A gente está enxergando este movimento, como eu disse anteriormente, como um movimento de justiça. Pessoas estão presas não tendo feito nada. Mas quem depredou, que pague pela depredação. Nós não queremos passar a mão para quem depredou patrimônio público. Agora, golpe, já falamos tanto que não houve exército, marinha, aeronáutica, que não havia líderes, que não haviam armas. Então a gente está em busca dessa justiça. Nós precisamos avançar. Como eu disse anteriormente, são casos e mais casos de escândalo nesse governo. Eu mesmo estou denunciando o uso de dinheiro junto à COP30 de uma empresa ou de uma ONG internacional sem licitação, e tem aí fatores graves que vão aparecer. Estamos convocando, por exemplo, o ministro da Justiça, Lewandowski, que fala que a polícia prende mal. Ou seja, são tantos fatores que este governo trazem de forma negativa que eles estão trabalhando a pauta da anistia como uma cortina de fumaça. O sistema é bruto, mas nós vamos avançar. Temos o compromisso do senador Alcolumbre, que conversou com o senador Rogério Marinho, que disse, em se pautando e aprovado na Câmara, farei o mesmo no Senado. Bom, se mesmo assim o Supremo, após a Casa do Povo, as casas do povo, aprovarem, tiverem algum artifício jurídico, político, enfim, vamos esperar o que pode aparecer pela frente. Mas eu acredito sim, como eu disse anteriormente, que nós não só temos votos hoje, como vai ainda aumentar o número se for pautada. E cabe agora ao presidente Hugo Motta, que teve o Partido Liberal como um apoiador de primeira ordem, pautar e passar a responsabilidade para o plenário. Deputado Luciano Zucco, a pergunta agora de Marina Helena. Deputado Zucco, parabéns aí por essa vitória que vocês conseguiram, né, de ter de fato ali a maioria dos deputados assinando esse projeto. Sei que foi tudo feito corpo a corpo, a gente acompanhou aqui a cada assinatura, então queria antes de mais nada parabenizar e parabenizar também por terem colocado essa como uma prioridade, né, no nosso país, porque de fato ela é. Meu ponto é o seguinte, até um contraponto à pergunta da Ana Paula, eu vejo que muito desse avanço do Supremo Tribunal Federal se deveu a um recuo do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional que permitiu ali a prisão de Daniel Silveira, que várias vezes viu todas essas arbitrariedades serem cometidas, né? A gente vê o Supremo passando por cima da nossa Constituição, das nossas leis, passando por cima do Congresso diversas vezes. E eu vejo essa como a primeira reação de fato. Isso me dá muita esperança, eu diria, porque é a primeira vez que eu estou vendo o Congresso se posicionar contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa visão. Independente do que o Supremo vai fazer depois, eu vejo que vocês que representam a maioria da população brasileira darem um recado claro como esse, talvez seja tudo que a gente precise para, de fato, o Supremo voltar para sua casinha. Eu fico muito feliz de escutar a tua análise, porque isso prova com que a gente está fazendo um trabalho de oposição responsável. Nós não somos contra o Brasil, nós somos contra um projeto de poder, um projeto de vingança. Somos contra instituições ou entidades ou pessoas físicas que não pensam numa sociedade justa, que não pensam realmente no próximo, no servir. Como eu falo espírito público, é porque realmente nós estamos carentes de uma política de verdade. E isso é que faz com que, a profissão, se é que dá para chamar assim de política, seja que tenha menos credibilidade no cenário nacional. Mas temos bons políticos, eu poderia citar vários aqui, inclusive que vieram na esteira do presidente Bolsonaro. Esse sim, o nosso líder maior, que luta contra o sistema todo dia, não tem como não se emocionar quando vê ele no hospital,
não tem como não se emocionar quando vê ele preocupado o tempo todo com o que está acontecendo, e é por isso que a gente também está atento e a gente vai ainda muito mais avançar. Tu está comentando sobre esta visão do Congresso. O Congresso está vendo que o governo está totalmente desorganizado. Eu não falo só das polêmicas envolvendo a Janja, do erro diplomático com os principais parceiros comerciais, dos casos de corrupção ou de licitações que foram paradas pela oposição. Eu vejo como vitória também, agora nós pedindo para que houvesse, né, um lado humanitário com as pessoas que estão presas. Tu imagina que a dona Dalgisa está dividindo uma cela de 3x3 com 8 apenadas, traficantes, homicidas. O que é isso, gente? Uma pessoa que não tem passagem na polícia, que nunca fez nada contra o Estado ou contra ninguém. Então, eu fico imaginando como pode um ministro dormir com a consciência tranquila, sabendo que tem uma mãe de família, que tem um pai de família, que tem um idoso, que tem pessoas que estão doentes, presas politicamente. Nós temos presos políticos. E é por isso que a gente clama anistia. A gente clama por justiça. Uma justiça para o próximo, para o bem comum. Nós queremos virar a página e pensar no Brasil, mas deixem nós pensar no Brasil. Nós precisamos que esse governo realmente tenha um projeto de nação. A crise econômica não tem um plano. A inflação não tem um plano. Os alimentos só tendem a aumentar. E são escândalos e escândalos que aparecem a cada dia. E o que aconteceu? Esse mesmo sistema, este mesmo centrão, que é quem conduz, infelizmente, a política nacional, ele acordou. E, nesse sentido, ele está vendo que em 2026 nós temos uma certeza. Teremos um governo conservador de direita. Vocês podem ter certeza. O PT não volta mais. Está desesperado. Essa é a realidade. E o Centrão acordou. Então, nesse sentido, que eu também tenho uma expectativa muito boa, e o presidente Bolsonaro fala isso, que nós vamos ter a maioria, ou dê a maioria do Congresso para o presidente Bolsonaro, que ele resolve os problemas do Brasil. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar muito para termos a maioria na Câmara Federal, para termos a maioria no Senado Federal, para termos governadores que vão nos apoiar, conservadores, e por que não sonhar com justiça? Por que não sonhar com o que é certo? Termos o presidente Bolsonaro elegível, porque deixá-lo inelegível por conversar com embaixadores, isso demonstra o porquê que o sistema é tão forte, ainda mais agora que ele ganha em todas as pesquisas, ainda em primeiro turno. Sim, e são assuntos bem sérios que pedem urgência mesmo. A gente segue acompanhando bem de perto. Deputado Luciano Zucco, obrigada pela participação. Viu? A gente fica em contato. Boa noite, até uma próxima. Muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Agradeço o trabalho de vocês, trabalho muito importante para sensibilizar a sociedade, e fico sempre à disposição.